Quando o impulso nervoso chega nessa placa sináptica aqui, ó, ele deixa de ser químico, ele deixa de ser elétrico e passa a ser químico. Na hora que esse impulso nervoso é recebido quimicamente, através da acetilcolina, pela membrana do músculo, pela membrana da fibra muscular, o que vai acontecer? Imediatamente essa fibra despolariza. Isso já é coisa sabida anteriormente. O impulso nervoso chega, despolariza a fibra muscular. Ao despolarizar a fibra muscular, vão se abrir aqui canais de um íon que vai ser fundamental para essa contração. Quem é que se lembra que íon é esse que vai entrar, invadir o sarcômero? Íon esse que está aqui do lado de fora, né? E que vai invadir o sarcômero na hora em que o processo de despolarização se concretizar. Na verdade, o cálcio nem está aqui do lado de fora, né? Ele está aqui, ó, no interior desse retículo sarcoplasmático. Ele se encontra aqui, ó. Aqui está o cálcio, ó. Mas a onda de despolarização vai despolarizar toda essa membrana. E ao despolarizar a membrana, vai abrir os canais de cálcio existentes no retículo sarcoplasmático. Aí o cálcio entra. Canal, hein, rapaz? Canal de cálcio. O cálcio entra. O cálcio entrou, aí eu vou sair desse desenho e vou vir para esse. Quando o cálcio entra, sabe com quem que ele vai se associar? Ele entra e se associa direto com essa troponina aqui. Ele entra e se associa com a troponina. Ao se associar com a troponina, sabe o que vai acontecer com ela? Eu explico, eu puxo para o lado de cá, olha lá. Aqui está a actina e aqui estaria a miosina, certo? Agora, a tropomiosina aqui no meio, e olha como é que está a troponina agora, associada ao cálcio. Ela está livre, rapaz. Ela está liberada. Ela saiu, ela destravou o sistema. Destravando o sistema, esta rodana pode girar, levantando a actina, na verdade, abaixando a actina e fazendo com que ela deslize sobre a molécula de miosina. Então, olha para mim só um segundo. O que nós estamos vendo aqui? O músculo está distendido, perdão. O músculo está distendido. O que está acontecendo? Músculo distendido é aquele sarcômero inicial. Actina e miosina estão travadas. Estão travadas por quem? Pela troponina. E com isso a tropomiosina, que é aquela rodana, não pode girar. Agora eu vou mandar um impulso nervoso para esse meu músculo. Eu vou mandar um impulso. Mandei. Olha o músculo o que está fazendo. Por que ele está fazendo isso? Na hora que eu mandei o impulso nervoso para lá, o que aconteceu? Despolarização da membrana muscular, da membrana da fibra muscular. Despolarizou a membrana da fibra. O que vai acontecer, rapaz? O cálcio entra, abrem-se os canais de cálcio, o cálcio invade o citossol da célula, o citoplasma da célula. Invadiu o citoplasma, ele se gruda com quem? Com a troponina. Se grudou com a troponina, o que vai acontecer? Destrava o sistema. Destrava o sistema, a tropomiosina gira, e aí então, olha para cá, o que vai acontecer? A miosina está fixa, mas a actina faz isso, ó. Ela vai sendo puxada pela tropomiosina e vai deslizando. Contraiu o músculo. Está contraído. Agora contraiu. Agora eu vou distender. Para eu distender, o que tem que acontecer? Eu vou ter que gerar movimento ao contrário. Você não pode esquecer de uma coisa. Tanto o movimento de contração quanto o movimento de distensão, cara, são movimentos. Se são movimentos, estão consumindo o quê? ATP, energia. Não tem como fugir disso. Então, na hora em que o sistema foi destravado e que a tropomiosina começou a girar e a promover o deslizamento da actina sobre a miosina, na hora em que esse deslizamento começou a acontecer, eu já estou gastando energia. Claro, está havendo movimento, uma molécula está deslizando sobre a outra, está sendo gasta energia. Gastou energia para contrair. Claro que gastou energia para contrair, não tenha dúvida quanto a isso. Agora eu quero distender. Para distender, eu vou ter que gerar um movimento ao contrário. E para que isso aconteça, eu vou ter que ter ainda o sistema destravado. Gerei o movimento ao contrário. Mas quando eu distender o músculo, agora ele já está assim de volta. Quando eu concluir o movimento de distensão muscular, para que esse movimento se consolide, eu preciso fazer o quê? Tirar o cálcio lá de dentro, cara.
Porque se não tirar o cálcio, a troponina não trava o sistema e o músculo não vai ficar distendido. Ah, entendi. O cálcio ele só entra para destravar o sistema e permitir o deslizamento? Verdade. O cálcio entra, associa-se à troponina, permite o deslizamento das duas, né? Na verdade, a tropomiosina favorece esse deslizamento. Claro que nesse processo sempre tem consumo de energia, consumo energético e muito consumo energético. Mas o que está acontecendo? Eu contraí. O músculo está pequeno, está curtinho. Agora, ele vai distender. Então, o músculo agora está mais longo. Poxa, puxei de volta, está aqui, ó, na mesma posição que antes. Mas eu agora tenho que travar o sistema. Volta para o desenho. Para eu travar o sistema, eu sou obrigado a tirar o cálcio que estava associado com essa molécula e jogá-lo para fora. Eu tenho que tirar o cálcio. Ele entrou por quê, rapaz? Ele entrou porque os canais se abriram. E os canais se abriram por quê? Porque houve uma despolarização de membrana. A membrana despolarizou. Por quê? Porque chegou um impulso nervoso. Está tudo associado, velho. E não tem erro. Vou repetir rapidamente. Impulso nervoso chegou. Era elétrico, ao longo do neurônio. Na placa motora passou a ser químico, sinapse, você conhece. A acetilcolina foi recebida pelos receptores de acetilcolina da fibra muscular. Na hora que essa acetilcolina foi recebida, o que aconteceu? Despolarizou a membrana da fibra muscular. Despolarizou, abriram-se os canais de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. O cálcio entrou, invadiu. Invadiu passivamente, os canais se abriram. Não teve nenhum consumo de energia para esse cálcio entrar. O consumo de energia foi para gerar o movimento da actina sobre a miosina. Mas agora, quando eu precisar de estender o músculo e consolidar esse movimento, eu vou ter que tirar esse cálcio daqui. Para botar foi canal, mas e para sair? Será que o cálcio sai por canal? Não, senhor. Canais ocorrem apenas num sentido. Na verdade, para o cálcio sair de dentro do citossol, para ele sair do citossol, para ele vir para fora e voltar ao retículo sarcoplasmático, ele vai precisar ser bombeado. Então, nós estamos diante de um problema. Veja bem. Será que você pode voltar aqui para mim um instantinho? Olha aqui, olha para mim, garoto. Olha aqui onde eu estou. Está vendo lá? Estava assim. Aconteceu tudo aquilo que eu falei. Impulso nervoso, despolarização, invasão do cálcio, aquela história toda. O cálcio associou a troponina, desbloqueou o sistema, a tropomiosina começou a girar e aí a actina deslizou na miosina. Olha lá, a actina deslizou, contraiu o músculo. Beleza. Agora eu vou distender. Vou gastar ATP de volta. Gastei ATP para fazer isso e vou gastar ATP para fazer isso. Só que agora, para eu consolidar esse movimento, eu tenho que expulsar o cálcio. E para eu expulsar o cálcio, eu vou gastar mais ATP. Porque agora é bomba, cara. Pode parecer incrível, mas o trabalho de contração muscular, ele despende menos ATP do que o trabalho de distensão. Pode dar a impressão de que para você contrair o músculo, você consome mais energia do que para distender. Mas você sabe que não é assim. E eu vou dizer uma coisa para você. A UERJ cobra contração muscular praticamente todo ano. Se cair uma questão de contração muscular amanhã, você me deve essa. Deixa eu voltar à questão para você observar qual é a pergunta que está sendo feita. Considerando o exposto, explique como ocorre no atleta o movimento de contração da unidade representada na figura da partida de futebol. Na verdade, ele não queria nem a distensão, nós representamos os dois. Ele só queria a contração. Então, vamos repetir. Como é que ocorre a contração? Tudo começa com o quê? IN. Quem é o IN? Impulso nervoso. O que esse impulso nervoso faz? Não ouvi. Fala mais alto um pouquinho. Ah, agora eu ouvi. O impulso nervoso faz o quê? Ele gera uma despolarização da membrana. Na verdade, quando esse impulso nervoso chega na placa motora, ele vira químico, acetilcolina, que é recebida por receptores da membrana, despolariza a membrana e, ao despolarizar, abrem-se os canais de cálcio. Então, impulso nervoso, despolarização, canal de cálcio. Canal de cálcio abriu, o cálcio entrou. O cálcio, ao entrar, se associa com quem? Quem é a trava? A troponina. Ele se associa com a troponina e faz a troponina mudar de posição. Ao mudar de posição, libera o sistema. Liberou o sistema, pode contrair. Pronto, fechou.
Esse é o trabalho de contração. Então, o trabalho de contração depende do impulso nervoso, o trabalho de contração depende da entrada do cálcio e depende do consumo de ATP. Agora, a saída, a saída que eu digo é a distensão. A distensão vai depender do quê? A distensão vai depender de um consumo de ATP duplo. Para quê? Para você gerar o deslizamento do sistema catraca de volta, né? A actina vai deslizar de volta sobre a miosina e você ainda vai despender mais energia para poder bombear o cálcio para fora. O músculo só está absolutamente relaxado após o bombeamento de cálcio para o exterior da célula. Ok? Fechou? Então vamos mais uma. Está cansado? Não, né? Ainda não. Vamos lá, tem tempo, vamos nessa. Então vamos mais uma, cara. Vamos mais uma. Vamos lá, essa é mais relaxante. Quer dizer, mais relaxante. É mais tranquila. De relaxante aqui não tem nada, mas é mais tranquila. A figura a seguir mostra como é feita a vasectomia. Um procedimento cirúrgico, simples, que envolve a interrupção dos vasos deferentes. Essa interrupção impede que os espermatozoides produzidos nos testículos atinjam a uretra, tornando os homens inférteis. Fechou. É a cirurgia masculina, que tem como análoga feminina a laqueadura tubária, né? A vasectomia não inibe o ato sexual. Muito embora alguns caras, depois que façam a vasectomia, fiquem meio perturbados, acham que isso aí vai interferir. Não vai interferir com nada. Para que um homem se mantenha sexualmente ativo, é preciso que haja produção e secreção de um hormônio, que você sabe muito bem, um esteroide, chamado testosterona. A testosterona, que também é produzida nos testículos, é responsável pela indução do desejo sexual, libido, e sumiu, não tem o resto. E é um hormônio masculino que a gente tem, né? Por que a vasectomia não bloqueia os efeitos da testosterona, uma vez que esse hormônio também é produzido nos testículos? Ele está dizendo o seguinte, olha, testosterona e espermatozoides são produzidos nos testículos. Cara, mas veja bem, olha para cá. Testosterona e espermatozoides, ambos são produzidos nos testículos. Quando o cara faz vasectomia, ele deixa de produzir espermatozoides? Claro que não. Ele vai deixar ao longo do tempo. Mas na hora que ele faz a vasectomia, ele vai continuar produzindo espermatozoides. Ele deixa de eliminar os espermatozoides. Aí você pergunta, mas o cara que faz vasectomia, e aí, como é que faz? Ejacula nada? Não, ele continua ejaculando normalmente. Nós vamos ver a figura, você vai ver que ele continua ejaculando normalmente. Só que naquele líquido seminal que ele elimina, só não vai ter espermatozoides. Agora, houve algum tipo de ação testicular quando o cara faz vasectomia? Claro que não. Não houve nenhum tipo de ação testicular. É o que nós estamos tentando mostrar aqui. Olha lá, o que se faz aqui é muito simples, cara. A vasectomia é isso. Os testículos estão aqui, bolsa escrotal, você sabe que o testículo está localizado fora da cavidade abdominal, já que eu estou falando disso, vamos lá. Isso aí já foi cobrado também, pode ser que seja cobrado de novo. Diz para mim, velho, diz para mim uma coisa. Por que o testículo está fora da cavidade abdominal? O ovário está dentro da cavidade abdominal, protegido, por uma série de coisas. Está dentro da cavidade pélvica, na verdade. Tem uma caixa pélvica óssea, depois você tem peritônio, depois você tem músculo, aponeurose, depois você tem tela subcutânea, tem pele, está tudo lá dentro. O testículo está do lado de fora, e é um órgão similar aos ovários. Por que ele está do lado de fora? Para diferenciar menininho de menininha? Claro que não, tem um motivo para isso. O fato é que, para que o testículo possa funcionar a pleno vapor, produzindo lá os 50 milhões de espermatozoides diários que um homem adulto, jovem, faz, cara, ele tem que ter uma temperatura adequada. E a temperatura tem que ser inferior à temperatura corporal. Qual é a nossa temperatura corporal? Também estou cansado de falar isso, né? Aí o cara, não, temperatura corporal é 36,5. Não é, não. É mais. A nossa temperatura corporal está em torno de 37,5, 38. 37,8. Você vai dizer, não, Drummond, você está maluco? O que é isso? A minha vida inteira, as pessoas me disseram que a nossa temperatura corporal está em torno de 36,5. Pois é, mas a vida inteira, as pessoas esqueceram de dizer a você uma coisa muito simples. Esqueceram de dizer a você que a pele é um isolante térmico. E se a pele é um isolante térmico, meu velho,
E se você mede a temperatura na superfície da pele, que é o termômetro que a gente usa é axilar, vai dar mais baixo. Então, a uma temperatura corporal de 37,5, os testículos estariam submetidos a um grau de temperatura elevado demais para que eles pudessem trabalhar a pleno vapor e produzir os 50 milhões de espermatozoides diários. Então, é por isso que o testículo está do lado de fora, envolvido por uma capa praticamente de pele e um sistema muscular. Para você ver como é que é importante essa temperatura a nível de testicular, quando está muito quente, o que acontece? Porra, a tendência é o testículo se afastar do corpo. A bolsa escrotal relaxa a musculatura e afasta o testículo do corpo. E quando está muito frio, o que acontece? Não precisa nem dizer, né? O testículo sobe e se aproxima do corpo. Para quê? Para poder aproximar e manter a temperatura adequada. Para você ver como é importante essa história da temperatura para o testículo. Agora volta para o esquema para mim, por favor. Olha só. Jovem, presta bem atenção. Isso aqui é bolsa escrotal, os dois testículos estão aqui. O que se faz na vasectomia? Muito simples. Olha aqui, ó, um cortezinho simples aqui. Abre-se aqui um ligeiro acesso. Com uma pinça a gente vai, puxa esse canal aqui, deferente. Né? Logo após o epidídimo, aqui está o epidídimo, aqui é o canal deferente. E aí a gente corta, secciona, amarra aqui. Vai-se do outro lado, faz-se a mesma coisa. Uma pequena incisão na bolsa escrotal. Dói não, cara, dói não. Não precisa ficar com essa cara, não dói. Estou te falando, não dói. O que acontece? Uma pequena incisão aqui, você vai com a pinçazinha ali, vai lá, pinça, puxa, faz de novo aqui, ó. Uma ressecção, amarrou aqui, interrompeu. Não tem mais. Os espermatozoides que sairiam por aqui, ó, e subiriam aqui, vão ficar interrompidos aqui, não passam mais. Acontece que as vesículas seminais, glândulas bulbouretrais, enfim, tudo que produz o líquido seminal, está depois disso, está aqui, cara. Está lá na frente. Então o cara continua ejaculando. Só que o líquido seminal que ele vai eliminar não vai ter mais o quê? Não vai ter mais espermatozoides. Bom, essa é a primeira parte. Segunda parte. O testículo também produz a testosterona. Cara, qual é a célula testicular que produz testosterona? Você lembra disso, malandro? É importante isso. A célula chama de célula de Leydig. Célula de Leydig. São células que estão entre os tubos seminíferos, que são aqueles canais onde há a produção dos espermatozoides. Essas células de Leydig são as células responsáveis pela produção de testosterona. Só que tem o seguinte, malandro. Testosterona é um hormônio, rapaz. Hormônio. O que é hormônio, cara? Hormônio é secreção glandular lançada onde? Não ouvi. Onde? No sangue. Ah, claro, no sangue. Então não vai haver absolutamente nada que impeça desse hormônio continuar sendo lançado no sangue. Eu não cortei nenhum vaso sanguíneo. Eu cortei os ductos deferentes, condutores de espermatozoides. O cara vai continuar produzindo tranquilamente a testosterona dele, graças ao bom Deus. Nós já somos tão pobres, né? Nós já somos tão pobres em hormônios esteroides. Se você for ver, a mulher tem muito mais hormônio esteroide que a gente. A mulher tem, olha só, uma pancada de estrogênios e mais a progesterona. E nós, velho, só temos testosterona. E nós é que somos os tarados. Elas têm um caminhão de hormônios sexuais. Mas também tem o seguinte, com aquele caminhão de hormônios sexuais, a gente pode criar metodologias para interferir com alguns deles sem interferir de forma definitiva com a libido da mulher. Com o homem a gente não pode, né? Não existe, bem que tentaram, mas não deu certo. Pílula anticoncepcional masculina vai inibir a testosterona do cara? Você leu na pergunta, né? O que a testosterona faz? Libido, quer dizer, desejo sexual, mais o quê? E todas as características sexuais secundárias do cara, além de induzir também a produção de espermatozoides. Quer dizer, deixou de produzir testosterona, meu velho? Você está definitivamente lascado. Então não pode mexer com a testosterona. Lá nas mulheres, como são muitos hormônios, a gente pode até regular. Mas aqui não dá. Deixou de produzir testosterona, vai para o arroz. Então olha para cá. Voltando aqui para o negócio. Então, cara, aqui, na verdade, eu não interrompi nenhum vaso sanguíneo, né? Não fiz nada que pudesse fazer com que o cara deixasse de produzir esse hormônio e lançar esse hormônio na circulação. Ele vai continuar produzindo a testosterona dele,
vai continuar lançando a testosterona dele na circulação. Só um detalhe que me ocorreu agora. Eu sempre, quando estou falando de uma coisa, estou pensando em outra. As células de Leydig são as células produtoras do hormônio testosterona, tá certo? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que induz as células de Leydig a produzir a testosterona? Tem isso também. A testosterona ela é produzida no testículo pelas células de Leydig, células que estão, de certa maneira, em torno dos tubos seminíferos, tudo bem, lançam esse hormônio diretamente no sangue, está tudo bonito, mas para que essas células de Leydig produzam esse hormônio, elas têm que ter um estímulo. E o estímulo é hipofisiário, é a hipófise que dá esse estímulo às células de Leydig. Você se lembra qual é o hormônio que faz isso? É um hormônio chamado LH. O que é LH? Hormônio luteinizante. Então, essa parafernália toda, na verdade, começa onde? Começa lá na hipófise do cara. Né? A hipófise produz o LH, esse LH é liberado na circulação, vai lá no testículo e estimula o testículo a produzir, então, as células de Leydig, no caso, a produzirem a testosterona. Então, por que a vasectomia não bloqueia os efeitos da testosterona? Porque, poxa, a vasectomia, conforme mostra aqui o esquema, corta o quê? Dutos deferentes, não tem nada a ver, eu não cortei vaso nenhum do cara, né? Enquanto que o hormônio, na verdade, ele é lançado no sangue, então não vai ter nenhuma interferência, o cara só não vai ter espermatozoide no sêmen, vai continuar tudo bonitinho como antes, no quartel de Abrantes, não vai ter problema algum. Fechou essa? Então essa foi para dar uma relaxada. Vamos em frente. Existem seres vivos, ou mesmo células, de um mesmo organismo, que são chamados de anaeróbios facultativos. Parei aqui e já começo a te perguntar. Que diabo é um cara anaeróbio facultativo? Anaeróbio é aquele que faz fermentação, respiração na ausência de oxigênio. Mas facultativo por quê? Porra, então facultativo é aquele cara que pode ou não fazer fermentação. Na presença de oxigênio, ele que não é bobo, obviamente vai preferir o quê? Vai preferir usar oxigênio. Você vai já você vai ver por quê. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Na ausência do oxigênio, para se safar, o que ele faz? Ele fermenta. Então, ele é um anaeróbio facultativo. Isso aí é o que faz o Saccharomyces, aquele fungo fantástico que nós usamos para fermentar a glicose da uva e produzir algo maravilhoso que a gente chama de vinho. Então, vamos lá. Estes respiram aerobicamente enquanto há oxigênio. Está vendo? No entanto, se o oxigênio faltar, esses seres ou essas células podem degradar a glicose anaerobicamente, realizando fermentação. Foi exatamente o que nós falamos. Pergunta-se, na fermentação, o consumo de glicose é maior ou menor do que o usado no processo aeróbico? O que o cara quer saber é o seguinte, se esse camaradinha que nós falamos aqui agora, né, que é um anaeróbico facultativo, se ele estiver fazendo respiração aeróbica, ele vai ter maior ou menor consumo de oxigênio? Essa é a pergunta. Chegou uma perguntinha aqui, daqui a pouco eu respondo. Deixa eu fechar essa daqui, aí eu vou para lá. E depois pede para você justificar a sua resposta. O que você acha, cara? Quem fermenta produz mais ou menos energia do que quem faz oxidação aeróbica, oxidação. E a glicose? Olha para a minha cara, para você, eu quero ver a tua cara agora. E a glicose? A glicose é mais ou menos consumida no processo fermentativo. Você vai matar isso no slide seguinte. Resumo do rendimento energético. Acompanha comigo. Isso que você está vendo aqui é o processo oxidativo da glicose. Processo oxidativo, respiração aeróbia. Respiração aeróbia, você sabe, é dividida em quantas etapas? 3. Nós temos uma glicólise, glicose, lise e quebra da glicose em moléculas de uma substância chamada ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico é encaminhado à mitocôndria. Detalhe,
A membrana externa, a mitocôndria, ela tem duas membranas, não é isso? Você lembra? Lembra, né? Olha lá. A membrana externa da mitocôndria é permeável ao ácido pirúvico, mas a interna não é não. Existem enzimas aqui, nessa membrana, que são chamadas de translocases. Translocases, que vão fazer a transferência desse ácido pirúvico, desse espaço entre as membranas, para a matriz mitocondrial. Entrando na matriz mitocondrial, esse ácido pirúvico vai sofrer descarboxilação e, a partir daí, ele vai produzir um radical chamado acetil. Esse acetil entra onde? No ciclo de Krebs, que é um ciclo nitidamente oxidativo, liberando hidrogênios adoidados, e esses hidrogênios vão aonde? Para a cadeia respiratória. Para simplificar essa parafernália toda, o que nós temos aqui? Quantos ATPs nós temos produzidos ao longo do processo aeróbio de energia? Acompanha.